Ela foi expulsa, grávida e humilhada pela própria família, até que aceitou a herança que todos temiam. Você consegue imaginar uma viúva grávida sendo jogada na rua pela família do marido morto, obrigada a aceitar como herança apenas uma vaca velha e um rancho abandonado que ninguém ousava pisar? Parece impossível, mas essa história aconteceu no interior de Minas Gerais. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. Antes de começar esta história, quero agradecer de coração por você estar aqui. É você quem mantém este canal vivo. Se quiser ajudar, pode se tornar membro ou contribuir com qualquer valor. Valeu demais. Cada gesto é um ato de bondade que nos permite continuar contando histórias todos os dias. Muito obrigado. Helena tinha apenas 22 anos quando seu marido, Joaquim, morreu subitamente após uma febre viol. Itaqui o consumiu em menos de uma semana. Era o mês de abril e as primeiras chuvas de outono começavam a cair sobre as terras vermelhas de Minas Gerais. Grávida de 6 meses, Helena esperava algum consolo da família do falecido, mas o que encontrou foi desprezo, ganância e uma crueldade que ela jamais imaginaria existir em pessoas que diziam amar seu marido. A fazenda Price, hóspede que Joaquim construíra com as próprias mãos ao longo de 10 anos de trabalho árduo, estava agora nas mãos de seu irmão mais velho, Saulo, um homem de 45 anos, cruel, calculista e conhecido em toda a região por sua ganância insaciável. Saulo sempre invejara o sucesso do irmão mais novo, sempre o consideraram um tolo sentimental por ter se casado com Helena, uma moça pobre da vila que trabalhava como costureira. Na manhã seguinte ao enterro de Joaquim, realizado sob uma chuva fina que parecia chorar a perda de um homem bom, o tabelião da comarca, senhor Antônio Cardoso, chegou à fazenda para a leitura oficial do testamento. Era um homem idoso, de óculos redondos e mãos trêmulas, que conhecia Joaquim desde menino e tinha por ele grande estima. A leitura aconteceu na sala principal da fazenda, uma construção imponente, com paredes de pau a pique caiadas de branco e móveis de jacarandá trazidos do Rio de Janeiro. Saulo sentou-se na cadeira principal, aquela que antes pertencia a Joaquim, com um ar de proprietário absoluto. Ao seu lado estavam suas duas irmãs, Matilde e Olívia, ambas vestidas de negro, mas com olhos que brilhavam de interesse material, não de luto verdadeiro. Matilde, a mais velha, tinha 50 anos e era casada com um comerciante falido de Ouro Preto. Seu rosto era duro, marcado por rugas de amargura e ressentimento. Olívia, de 38 anos, era solteira e vivia às custas dos irmãos. Uma mulher fútil e vaidosa, que gastava fortunas em vestidos importados e joias que não condiziam com sua real situação. Helena estava assentada em um canto da sala, isolada dos outros, as mãos pousadas sobre o ventre, onde crescia o filho que Joaquim nunca conheceria. Seu vestido preto simples e seus olhos vermelhos de tanto chorar contrastavam com a frieza dos cunhados. O tabelião abriu o documento com solenidade, ajeitou os óculos e começou a ler com voz firme, apesar da idade. Eu, Joaquim Mendes da Silva, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro como minha última vontade o seguinte: a fazenda principal, com todas as suas terras cultivadas, animais de criação e benfeitorias, fica para meu irmão Saulo Mendes da Silva, para que continue o trabalho de nossa família. Saulo inclinou-se para trás na cadeira com um sorriso de satisfação. Matilde ele trocaram olhares de aprovação. O tabelião continuou, a voz agora um pouco mais hesitante: para minhas irmãs Matilde e Olívia, deixo a quantia de 2 contos de réis cada uma, a ser paga com os lucros da próxima colheita. As duas mulheres assentiam, satisfeitas, mas sem grande entusiasmo. Esperavam mais. E para minha amada esposa Helena, o tabelião fez uma pausa, olhando para a jovem viúva com uma expressão de pena. Deixo a vaca estrela e a propriedade conhecida como Rancho do Ribeirão, com todas as suas terras adjacentes, conforme a escritura anexa a esse documento. O silêncio que caiu sobre a sala durou apenas 3 segundos, antes de explodir em gargalhadas. Saulo bateu na mesa com tanta força que fez o tinteiro do tabelião pular. Suas gargalhadas eram altas, cruéis, cheias de escárnio.
uma vaca velha chamada Estrela aí. O rancho abandonado na beira do ribeirão, aquele pardieiro que está caindo aos pedaços há mais de 20 anos, Matilde segurou o pé. Eito, rindo com uma risada estridente que ecoava pela sala. Meu Deus, Joaquim era mais tolo do que eu pensava. Aquele rancho amaldiçoado, a vaca que nem leite dá mais, que herança generosa, Olivo. Ia levantou-se, aproximou-se de Helena com passos calculados, o vestido de seda preta farfalhando, e inclinou-se com um sorriso venenoso que mostrava todos os dentes. Você deveria agradecer, querida cunhada. Pelo menos não vai morrer de fome imediatamente. Talvez consiga vender a vaca por alguns tostões antes que ela caia morta. Quanto ao rancho, bem, se você tiver coragem de passar uma noite lá, o que eu duvido muito, pelo menos terá um teto sobre a cabeça. Um teto furado, é verdade, mas ainda assim um teto. Helena permaneceu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sua mão segurava firme a carta que o tabelião lhe estendera. Era um envelope lacrado com o selo de cera de Joaquim, e nele estava escrito com a caligrafia familiar que ela tanto amava. Para Helena, meu único amor verdadeiro. O tabelião, claramente desconfortável com a situação, limpou a garganta. Senhor Saulo, o testamento é claro e foi devidamente registrado em cartório. Ah, senhora Helena tem direito legal à propriedade mencionada. Saulo acenou com a mão, desdenhoso. Claro, claro, que fique com aquela ruína. Quanto à vaca, está no pasto dos fundos Ju. Plantou com os animais velhos que não servem mais para nada. Pode levá-la, quando quiser. Aliás, quanto mais cedo, melhor. Helena limpou as lágrimas com o dorso da mão, respirou fundo e levantou-se com dife. Coldade, apoiando-se no braço da cadeira, seu ventre de 6 meses tornava os movimentos pesados, mas ela manteve a dignidade. Eu aceito a herança, disse Helena, a voz trêmula, mas firme. Aceito a vaca Estrela e o rancho do Ribeirão. O sorriso de escárnio desapareceu do rosto de Saulo por um breve momento, substituído por algo que parecia surpresa genuína. Você está falando sério? Você realmente vai para aquele lugar? Sim, respondeu Helena, segurando o envelope contra o peito. É o que meu marido quis que eu tivesse. É o que vou aceitar. Matilde soltou uma risada curta e, cruel, a menina enlouqueceu de luto. Saulo, deixe que ela vá. Quando passar fome e medo naquela tapera, vai voltar rastejando pedindo ajuda? Não, cortou Saulo, levantando-se bruscamente. Se ela cá for aquele lugar maldito, que fique com ele, mas não quero vê-la aqui novamente. Ouça bem, Helena, você escolheu seu caminho. A partir de agora, não é mais parte desta família. Não há nada mais para você nesta casa. Olívia juntou-se ao irmão, os braços cruzados. Exatamente. Você tem até o pôr do sol para pegar suas coisas e sair da fazenda, e não leve nada além das roupas que trouxe quando casou com o nosso irmão. Tudo nesta casa pertence à família Mendes. Helena olhou para o tabelião, que baixou os olhos, claramente envergonhado, mas incapaz de intervir. O homem sabia que estava diante de uma situação cruel, mas a lei estava do lado de Saulo. Quanto à administração dos bens da fazenda principal, está bem, disse Helena com uma calma que surpreendeu a todos. Vou pegar minhas coisas. Ela subiu lentamente as escadas para o quarto que compartilhara com Joaquim, cada degrau pesando em seu coração. O quarto estava exatamente como Joaquim deixara na manhã em que a febre começou. Suas roupas ainda estavam dobradas sobre a cadeira. A janela que ele gostava de manter aberta para ver o nascer do sol estava entreaberta. Com mãos trêmulas, Helena pegou uma trouxa de pano e começou a colocar suas poucas roupas, o vestido de casamento, a Bíblia que ganhara da mãe, uma fotografia desbotada dos pais já falecidos e o chale que Joaquim lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Foi quando viu, debaixo do travesseiro de Joaquim, outro envelope. Seu coração acelerou, pegou-o com cuidado e viu que estava reçado a ela, para Helena abrir somente em caso da minha morte. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o lacre. Dentro havia uma carta escrita com a caligrafia de Joaquim, ainda firme, indicando que fora escrita antes da doença. Minha querida Helena, meu amor, minha vida, se você está lendo isto,
É porque parte antes do tempo que esperávamos ter. Juntos, perdoe-me por deixá-la sozinha, especialmente agora que carrega nosso filho, mas preciso que saiba que não a deixei desamparada, mesmo que pareça o contrário. O rancho e Estrela são mais do que meus irmãos conseguem ver. Eles olham apenas com olhos de ganância e, por isso, são cegos para o verdadeiro valor. Você sempre teve um coração puro, meu amor. Você sempre soube ver além as aparências. Confia em mim como sempre confiou. O rancho guarda segredos que apenas o coração corajoso pode descobrir. Estrela é especial de uma forma que você entenderá quando chegar lá. Olha, além do que os olhos veem, procure o que está escondido, não na superfície, mas nas profundezas. Tabai sabia, eu descobri, agora você descobrirá. Tenha fé, minha amada, tenha coragem e saiba que, mesmo de onde estou, meu amor a protege, seu para sempre. Joaquim, Helena leu a carta 3 vezes, as lágrimas borrando algumas palavras. Não entendia completamente o que Joaquim queria dizer. Mas havia algo naquelas palavras que despertava uma fagulha de esperança em seu peito. Guardou a carta junto com a primeira, amarrou a trouxa e desceu as escadas pela última vez. Saulo estava esperando na porta, os braços cruzados, impaciente. Finalmente, pensei que fosse passar a noite empacotando trapos. Vamos, saia logo. Tenho trabalho a fazer. Helena passou por ele, sem dizer uma palavra, a beça erguida, apesar da dor. O tabelião ainda estava ali, parado ao lado de sua charrete, e aproximou-se dela. Senhora Helena, disse ele baixinho, lamento profundamente por tudo isto. Joaquim, um bom homem. Ele não merecia irmãos assim. Obrigada, senhor Cardoso, respondeu Helena. O senhor pode me indicar onde fica o pasto dos fundos? Preciso buscar a vaca Estrela. O velho tabelião apontou para além dos currais principais. Siga aquele caminho de terra por cerca de 15 minutos. Vai encontrar um cercado velho perto de um bosque de jabuticabeiras. É lá que dei. São os animais que não servem mais para o trabalho da fazenda. Helena agradeceu e seguiu caminhando, a trouxa pesada em seus ombros, o sol da tarde queimando forte. Apesar de ser outono, seus pés doíam, seu ventre pesava, mas ela continuou. Quando finalmente chegou ao cercado velho, encontrou 5 ou 6 vacas e bois idosos pastando devagar em um capim ralo, mas uma se destacava das outras. Era uma vaca de pelos mesclados em tons de marrom e branco, com manchas grisalhas que denunciavam sua idade avançada. Seus olhos, porém, eram diferentes, límpidos, calmos, quase humanos em sua expressividade. Estrela, chamou Helena. Suavemente, a vaca levantou a cabeça imediatamente e caminhou em direção a ela, com passos lentos, mas firmes. Quando chegou perto, ixou a cabeça e a encostou suavemente no ventre de Helena, como se soubesse da gravidez, como se quisesse cumprimentar o bebê. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não eram apenas de tristeza. Havia algo reconfortante naquele animal, algo que transmitia paz. Então é você? Sussurrou Helena, acariciando o focinho macio da vaca. Você é especial. Não. Joaquim sabia. Ele sempre soube. Havia uma corda velha pendurada na cerca. Helena a pegou e amarrou gentilmente ao redor do pescoço de Estrela, que se deixou conduzir sem resistência. Vamos, menina, vamos para nós. A nova casa, você e eu, e este bebê que ainda vai nascer. Somos tudo o que restou do amor de Joaquim. A caminhada até o rancho do Ribeirão levou quase 2 horas. Helena teve que parar às vezes para descansar, sentando-se em pedras à beira da estrada. Enquanto Estrela pastava pacientemente ao seu lado, a estrada de terra vermelha subia e descia colinas cobertas de capim colonião e mata fechada. Cruzava riachos pequenos, onde Helena bebia água fresca e molhava o rosto. O sol já começava a se pôr quando ela finalmente avistou o rancho e seu coração apertou. Era Aina, a pior do que imaginara, muito pior do que as descrições cruéis de Saulo e suas irmãs haviam sugerido. A construção ficava em uma pequena clareira, à beira de um ribeirão que corria com água clara sobre e pedras esculturas. A mata ao redor era densa, com árvores antigas cujos galhos formavam uma espécie de doção
que deixava o lugar na penumbra mesmo durante o dia. O rancho em si era uma construção de madeira e barro de 2 andares, algo raro para a época e para aquela região isolada. As paredes externas estavam cobertas de trepadeiras que subiam como veias verdes pela fachada. O telhado de telhas coloniais tinha buracos visíveis em vários pontos. A varanda da frente estava inclinada, as tábuas de madeira podres em alguns lugares. A cerca ao redor da propriedade havia apodrecido quase completamente, restando apenas alguns postes verticais, marcando onde antes havia uma divisão clara entre a propriedade e a mata. Mas o que mais impressionava era a atmosfera, uma sensação densa, quase palpável, pairava sobre o lugar. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do ribeirão e pelo vento que sussurrava entre as árvores. Nenhum pássaro cantava, nem um inseto zumbia. Era como se a vida evitasse aquele lugar. Dizem que, assombrado, Helena murmurou para Estrela, que permanecia calma ao seu lado, mastigando tranquilamente um tufo de capim. Dizem que o velho Tabaias morreu aqui e que seu espírito assombra a propriedade. Dizem que ninguém consegue passar uma noite inteira neste lugar, mas Helena não tinha escolha. Este era seu lar agora. Este era o legado que Joaquim lhe deixara. Respirou fundo, ajeitou a trouxa nas costas e caminhou em direção à porta principal, guiando Estrela pela corda. A porta era de madeira, maciça, pesada, com entalas antigos que formavam desenhos geométricos. Estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Helena empurrou-a com cuidado e ela se abriu com um gemido longo e agudo que ecoou pelo interior vazio, à luz fraca do entardecer. Entrou pelas janelas quebradas, revelando um interior surpreendentemente preservado, considerando o abandono externo. O chão era de tábuas largas de madeira de lei, cobertas por uma camada grossa de poeira, mas ainda sólidas. Havia móveis cobertos por panos brancos, já amarelados pelo tempo, cadeiras, uma mesa grande, um aparador. À esquerda ficava uma lareira de pedra ainda intacta, com cinzas antigas em seu interior. À direita, uma escada de madeira subia para o segundo andar, os degraus rangendo sob o peso do tempo. Helena soltou Estrela no pequeno pasto ao lado do rancho, onde ainda crescia algum capim entre ervas daninhas. A vaca começou a pastar tranquilamente, como se conhecesse o lugar, como se estivesse em casa. Voltando para dentro, Helena acendeu uma vela que encontrou um castiçal sobre a mesa e começou a explorar. Cada passo no assoalho de madeira produzia um gemido assustador, ecos que se multiplicavam pelas paredes vazias. Na parte de trás da sala principal havia uma cozinha pequena com um fogão de lenha enferrujado, mas ainda utilizável. Havia pratos e panelas antigas nas prateleiras, os cobertos de poeira, uma bomba de água manual no canto sugeria que havia um poço. E, para sua surpresa, quando Helena acionou a alavanca, depois de alguns rangidos de protesto, a água fresca começou a jorrar. Pelo menos não morreria de sede. Subindo as escadas com cuidado, testando cada degrau antes de colocar seu peso, Helena chegou ao segundo andar. Havia 3 cômodos pequenos, 2 quartos vazios com janelas quebradas que davam para a mata e um terceiro quarto maior com uma janela que dava para o ribeirão. Foi nesse terceiro quarto que ela viu. No centro havia um bar, grande de madeira escura, com fechaduras de ferro trabalhado e um cadeado enferrujado. Estava coberto de poeira tão espessa que parecia um manto cinza. O coração de Helena bateu mais rápido. Aproximou-se devagar, a vela tremendo em sua mão. O baú era antigo, mais sólido, as ferragens ainda brilhando levemente sob a ferrugem. Tentou abrir, mas o cadeado não cedeu. Foi quando ouviu um rangido vindo de algum lugar do andar de cima. Helena congelou, a respiração presa na garganta. Ouviu de novo um rangido lento, deliberado, como se alguém estivesse caminhando em um dos quartos vazios. Seu primeiro instinto foi correr, descer as escadas e fugir daquele lugar amaldiçoado. Mas então lembrou-se das palavras de Joaquim: tenha fé, minha amada, tenha coragem. Respirou fundo, segurou a vela com mão firme e caminhou em direção ao som. O primeiro quarto vazio estava exatamente como antes. Nada se movera. O segundo também. Então percebeu. O rangido vinha do telhado.
onde o vê. Ento fazia as teles soltas baterem umas nas outras. Soltou o ar que prendera, quase rindo de si mesma. Estava tão assustada que qualquer som parecia uma assombração. Voltou para o quarto com o baú e examinou mais de perto a luz da vela. Havia inscrições na tampa, letras entalhadas na madeira e depois preenchidas com algum tipo de tinta escura que resistira ao tempo. Tabaias Mendes, 1834. Tabaias Mendes, o nome que Olívia mencionara, o antigo dono que morrera ali. Helena desceu novamente e começou a procurar por algo que pudesse abrir o cadeado. Vasculhou gavetas, armários, mas a maior parte estava vazia ou cheia de tralhas inúteis. Foi quando encontrou, escondida na última gaveta de um aparador antigo, na sala principal, uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, uma chave de ferro enferrujada amarrada a um pedaço de papel amarelado e quebradiço. Com mãos trêmulas, Helena desdobrou o papel. A tinta estava desbotada, mas ainda era possível ler a caligrafia antiga e trêmula. Para quem tiver coragem de ficar quando todos fugirem, para quem vir valor, onde outros veem R e N ponto asterisco, asterisco para quem tiver coração puro, o suficiente para entender que o que é temido muitas vezes guarda o que é mais precioso. Esta chave abre não apenas um baú, mas um F-R ponto asterisco, asterisco use-a com sabedoria. Tabaias Mendes, escrito em 15 de março de 1834, 3 dias antes de minha morte. Helena leu o bilhete 3 vezes, cada palavra ressoando em sua mente. Era quase como se Tabaias estivesse falando diretamente com ela através das décadas. Pegou a chave e subiu novamente as escadas, o coração batendo forte no peito. Ajoelhou-se diante do baú com dificuldade por causa do ventre inchado. Inseriu a chave no cadeado enferrujado. Por um momento, achou que não funcionaria. A chave entrou, mas parecia travada. Então, com um clique metálico que ecoou pelo quarto vazio, o cadeado se abriu. Helena removeu com cuidado e levantou a tampa pesada do baú. O que viu dentro tirou-lhe o fôlego. Roupas antigas, cuidadosamente dobradas, 3 livros encadernados em couro com títulos em latim, um crucifixo de prata e, no fundo, embrulhado em pano oleado, que havia protegido seu conteúdo da umidade e do tempo. Um mapa desenhado à mão em papel, GRUSS ponto com mãos tremendo de expectativa. Helena desdobrou o mapa cuidadosamente, um desenho detalhado da propriedade do rancho, do ribeirão, das formações rochosas. Ao redor, e em 3 pontos diferentes, havia marcações em tinta vermelha ainda vibrante, um X grande, deliberado, ao lado de cada X. Notações em uma caligrafia minuciosa. Primeiro veio, descoberto em agosto de 1832, superficial o segundo depósito, e encontrado em março de 1833, ferramentas e documentos. Veio principal, localizado em setembro de 1833, profundo e rico. O coração de Helena quase parou quando entendeu o significado. Ouro. Tabaias Mendes havia descoberto ouro naquela propriedade e ninguém sabia. Suas mãos apertaram o mapa com tanta força que quase o rasgou. Agora entendia. Entendia porque Joaquim havia deixado aquele lugar para ela. Entendia porque ele escrevera aquelas palavras enigmáticas sobre o dar além das aparências. Joaquim sabia. De alguma forma, ele havia descoberto o segredo de Tabaias Mendes, mas porque Saulo e os outros não sabiam, porque a família de Joaquim desprezava tanto aquela propriedade, se havia ouro ali. A resposta estava nos livros. Helena pegou o primeiro, um diário encadernado em couro desgastado. As páginas estavam amareladas, mas perfeitamente legíveis. Era o diário de Tabaias Mendes. À luz fraca da vela, ela começou a ler. Vezes 15 de janeiro de 1832. Comprei este terreno por uma ninharia. Todos dizem que é terra R. Ruim, muito próxima da mata, cheia de pedras. Mas eu vejo que eles não veem. O ribeirão que atravessa a propriedade vem das montanhas. E onde a montanha e água pode revar ouro. Helena virou as páginas rapidamente, seus olhos voando sobre as entradas. 3 de agosto de 1832. Encontrei um pequeno veio na margem do ribeirão. Não é muito, mas é real.
Ouro de verdade. Preciso ter cuidado. Se alguém descobrir, vão querer tomar minha terra. As entradas continuavam, documentando as descobertas de Tabaias, suas escavações cuidadosas, seus esforços para manter segredo, vezes 20. De março de 1833, escavei mais fundo. Encontrei um depósito, maior a uns 50 metros do primeiro. A formação rochosa sugere que há mais, muito mais, mas preciso de tempo e discrição. Então, as entradas começaram a mudar de tom. 5 de junho de 1833. Meus vizinhos estão desconfiados. Perguntam por que fico tanto tempo sozinho na propriedade. Inventei uma história sobre estar criando um santuário. Para oração e meditação, disse que o lugar é sagrado. Para mim, alguns riem, outros me chamam de excêntrico. Perfeito. Quanto mais me acharem estranho, menos virão aqui. Vezes 12 de setembro de 1833, espalhou-se um boato de que o rancho é assombrado. Dizem ter visto luzes estranhas à noite. São apenas minhas lanternas enquanto trabalho. Mas não vou corrigir a história. Deixe que pense. Eime o que quiserem. O medo os mantém longe. Helena percebeu a estratégia brilhante de Tabaias. Ele próprio criara a lenda do rancho assombrado para proteger seu segredo. Vezes 7 de setembro de 1833. Encontrei. O veio principal é magnífico, uma formação que pode render fortuna por anos. Mas estou velho, cansado, meu coração fraqueja, sei que não viverei muito mais. Preciso proteger este lugar para quando eu partir. Vezes 10 de março de 1834. Tomei minha decisão, não deixarei esse tesouro para gananciosos. Escondi tudo, fiz um mapa, escrevi as instruções. Quem quer que herde esta propriedade, há de no futuro que seja alguém com coragem e coração puro. Deixei a chave, onde apenas quem realmente explorar o rancho a encontrará. Deixei pistas para quem tiver olhos para ver. A última entrada aí estava escrita com caligrafia trêmula, claramente de alguém muito doente. Vezes 18 de março de 1834. Sinto que meu fim se aproxima. Meu coração mal bate, mas estou em paz. Protege meu segredo. Protege minha descoberta. Que Deus abençoe quem quer que encontre. Isto, que seja alguém digno. Helena fechou o diário, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tabaias morrera 3 dias depois daquela entrada, exatamente como ele havia previsto. E durante todos esses anos, 22 anos, seu segredo permanecera intocado. Mas como Joaquim descobrira, a resposta estava no segundo livro do baú. Era um caderno moderno com a caligrafia de J, o ACUN, asterisco 10 de janeiro. Estava cavalgando pelos limites da fazenda quando me perdi em uma tempestade. Procurei abrigo e encontrei o velho rancho do Ribeirão, aquele lugar que todos evitam. Entrei para fugir da chuva e ali, enquanto esperava a tempestade passar, comecei a explorar. Encontrei coisas interessantes, muito interessantes. Vezes 15 de janeiro, voltei ao rancho em segredo. Encontrei o diário de Tabaias Mendes. Li toda a sua história. Meu Deus, há ouro naquela propriedade, mas preciso ter cuidado. Meu irmão Saulo é ganancioso. Se souber, que encontrará uma forma de tomar tudo. Preciso pensar em como proteger. Isto vezes 20 de fevereiro. Tomei minha decisão. Vou incluir o rancho no meu testamento. Vou deixá-lo para Helena. Ela é a única pis. Só em quem confio completamente. Ela tem um coração puro. Ela não será corrompida pela ganância. E meus irmãos vão desprezar a herança, pensando que é inútil. Asterisco 15 de março. Escrevi o testamento. Deixei pistas para Helena. Ela é inteligente. Ela vai entender. Comprei a vaca estrela especificamente para proteger o primeiro veio. É uma vaca velha. Todos vão pensar que não vale N. Aidan, mas ela fica exatamente onde precisa ficar, pastando sobre o local que marca o primeiro depósito. Helena cobriu a boca com a mão, abafando um soluço. Joaquim planejara tudo. Ele sabia que estava doente, sabia que talvez não sobrevivesse e preparara tudo para protegê-la. Mas então veio a última entrada, escrita com letra apressada. 5 de abril, a febre piorou.
sinto que ver. Ou morrer. Esconde este caderno no baú de trabalhos. Helena, meu amor, se você está lendo isto, seguiu as pistas. Você é corajosa, use o ouro com sabedoria. Construa uma vida boa para a avó. Ei, nosso filho, e perdoe-me por partir tão cedo. Amo você mais que a própria vida. Helena chorou ali, ajoelhada no chão do quarto vazio, o mapa e os diários espalhados ao seu redor. Chorou pela perda de Joaquim, pela revelação de seu amor e cuidado, pelo presente incrível que ele lhe deixara, mas também sentiu algo mais, determinação. Joaquim confiara nela, deixara um legado que mudaria a sua vida e a vida do filho que carregava. Não podia desperdiçar isso. Limpou as lágrimas, dobrou o mapa cuidadosamente e o guardou junto com os diários em sua trouxa. Era grande demais para explorar. Agora a noite já caíra completamente. Mas pela manhã começaria, desceu as escadas, arrumou um dos quartos do térreo, que parecia ter sido a antiga despensa, ainda com alguma latas enferrujadas de alimentos preservados. Usou os panos que cobriam os móveis para fazer uma cama improvisada no chão. Antes de se deitar, saiu para verificar Estrela, a vaca esta. Vá deitada tranquilamente no pasto, ruminando sob a luz da lua cheia que começava a nascer. Obrigada por proteger o segredo, menina, sussurrou Helena, acariciando pelo maço da vaca. Agora entende o porquê você é especial. Estrela a olhou com aqueles olhos profundos e calmos, quase como se entendesse cada palavra. Naquela primeira noite no rancho, Helena mal dormiu. Cada rangido da madeira velha, cada sussurro do vento nas árvores, cada som do ribeirão a deixava alerta. Mas não era medo de assombrações, era a excitação da descoberta, a ansiedade pelo que o dia seguinte revelaria, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela quebrada. Helena já estava acordada, comeu uma das últimas fatias de pão que trouxera e bebeu água fresca da bomba. Então, pegou o mapa e saiu para explorar. O primeiro X estava marcado, exatamente onde Estrela pastava. A vaca, como que entendendo a importância do momento, se afastou alguns passos quando Helena se aproximou, permitiu que ela examinasse o local. Ali, parcialmente coberta por capim e terra acumulada ao longo dos anos, havia uma pedra grande e achatada, diferente das outras pedras da região. Há marcações estranhas em sua superfície, símbolos que Helena não reconhecia, mas que claramente eram intencionais, feitos por mão humana. Segundo o diário de Tabaias, aquela pedra marcava o primeiro veio, superficial e de fácil acesso. Helena olhou ao redor. Não havia ninguém. A propriedade era completamente isolada, cercada pela mata densa. Os vizinhos mais próximos ficavam a mais de uma hora de caminhada. Com as mãos, começou a cavar ao redor da pedra. A terra estava macia, úmida, pela proximidade do ribeirão. Depois de alguns minutos de trabalho, Randu conseguiu afrouxar a pedra o suficiente para movê-la. E ali, revelado pela primeira vez em décadas, estava um buraco escuro no solo. O coração de Helena batia tão forte que ela podia ouvi-lo. Pegou um galho longo e seco que encontrou por perto e o usou como apoio, descendo cuidadosamente pelo buraco. Não era profundo, talvez 2 metros. Suas mãos tocaram pedra sólida no fundo. Esperou seus olhos se ajustarem à penumbra e então viu, brilhando fracamente, a luz que entrava pela abertura acima, espalhadas pelo chão de pedra como se fossem meros teixos. Havia pepitas de ouro. Não eram grãos, algumas do tamanho de ervilhas, outras maiores como feijões. Mas eram ouro puro e inconfundível em seu brilho amarelo característico. Helena pegou uma com mãos tremendo e a levou à luz. Era pis. Edel, densa, real, subiu do buraco com dificuldade. Seu ventre grande tornando os movimentos difíceis, mas conseguiu. Sentou-se no capim, a pepita de ouro apertada em sua mão, e chorou. Chorou, de alívio, de gratidão, de saudade de Joaquim. Ele não a havia abandonado. Mesmo na morte, ele cuidara dela, mas tinha trabalho a fazer. Não podia simplesmente pegar todo o ouro e sair vendendo. Isso atrairia atenção, despertaria suspeitas. Saulo ficaria sabendo, e se ficasse sabendo, encontraria uma forma de tirar tudo dela. Precisava ser inteligente, precisava de ajuda. Lembrou-se de algo que Joaquim mencionara em seu caderno. Um advogado em Ouro Preto, um homem chamado Dr. Francisco Andoim,
conhecido por defender causas difíceis e enfrentar os poderosos, mas Ouro Prim. Tu ficava a 3 dias de viagem e ela estava grávida. De 6 meses, a viagem seria perigosa. Passou os dias seguintes explorando a propriedade, seguindo o mapa de Tabaias. O segundo ex levou a um depósito escondido em uma formação rochosa perto do Ribeirão, onde Tabaias havia guardado ferramentas de mineração primitivas e, mais importante, documentos. Eram escrituras antigas, registros de compra e venda e, surpreendentemente, um certificado de registro de descoberta mineral emitido pela coroa portuguesa em 1833. Tabaias havia oficializado sua descoberta, mas de forma discreta, registrando apenas uma pequena ocorrência de minerais, sem especificar a quantidade ou valor real. Isso significava que a descoberta era legal, documentada, pertencia legitimamente ao dono da terra. Pertence só a Helena. Quanto ao terceiro ex, marcado como veio principal, profundo e rico, Helena decidiu não explorar ainda. Segundo o mapa, ficava em uma área mais afastada, perto de um morro coberto de mata. Seria necessário escavação mais séria, ferramentas adequadas, tempo. Primeiro precisava garantir seus direitos legais sobre a propriedade. Depois poderia pensar em como explorar o ar, ou de forma segura e discreta. 2 semanas se passaram. Helena limpou o rancho o melhor que pode, consertou o que era possível consertar sozinha, estabeleceu uma rotina. Estrela pastava tranquilo, quase como uma guardiã silenciosa. E Helena planejava. Foi então que Saulo apareceu. Era uma manhã de maio, o frio começando a apertar com a aproximação do inverno. Helena estava na varanda, remendando uma das suas poucas roupas, quando ouviu o som de cavalos. Seu coração disparou. Levantou-se com dificuldade, o ventre agora enorme, de 7 meses, e viu Saulo cavalgando furiosamente em direção ao rancho, acompanhado por Matilde e 2 homens que ela não conhecia, homens grandes, com faces duras e armas presas aos cintos. Saulo desmontou com violência, seus olhos vermelhos de raiva. "Você vai sair daqui agora!" gritou ele, apontando o dedo para Helena. "Este rancho pertence à família e uma mulher grávida não tem direito de ficar com propriedade de homem morto." Helena saiu para a varanda, segurando-se no corrimão de madeira velha para se equilibrar. Seu coração batia forte, mas manteve a voz firme. O tabelião leu o testamento. "Saulo, esta propriedade é minha por direito legal. Está registrado em cartório." Matilde desceu de sua montaria, o rosto contorcido em uma máscara de desprezo. "Testamento? Você acha que um papel velho significa alguma coisa?" Meu irmão estava doente, fora de si quando escreveu aquilo. "Qualquer juiz vai anular essa aberração." Saulo deu um passo à frente, ameaçador. Você tem 2 opções, Helena. Sai agora por bem, ou meus homens vão te tirar à força. E acredite, eles não vão ter a gentileza que eu estou tendo." Os 2 homens armados desceram dos cavalos, as mãos pousadas sobre as armas. Eram capangas, mercenários que Saulo contratava para fazer o trabalho sujo. Helena olhou ao redor desesperadamente. Estava sozinha, grávida, sem armas, sem como se defender. Foi então que aconteceu. Estrela, que pastava tranquila a uns 20 metros de distância, levantou a cabeça. Seus olhos, antes calmos e doces, mudaram. Uma luz estranha brilhou neles, algo primitivo, quase selvagem. A vaca começou a caminhar lentamente em direção aos invasores, seus cascos pesados batendo no chão com um ritmo deliberado que parecia ecoar mais alto do que deveria. Um dos capangas apontou para o animal. "Patrão, essa vaca tem algo errado com ela." Estrela parou a poucos metros de Saulo e então, sem aviso, soltou um mugido. Mas não era um mugido comum de vaca. Era um som profundo, grave, que parecia vir das profundezas da terra. Um som que reverberava pelos ossos, que fazia o ar vibrar, que parecia carregar um peso sobrenatural. Os cavalos empinaram violentamente, os olhos arregalados de terror. Um deles derrubou o cavaleiro e saiu galopando descontrolado, mata adentro. Os outros lutavam contra as rédeas, quase impossíveis de controlar. Matilde gritou, sua voz estridente de pânico. "É verdade. O rancho é amaldiçoado.
A vaca é um demônio. Saulo, vamos embora. Um dos capangas, homem grande e aparentemente corajoso, recuou visivelmente, a mão tremendo sobre a arma. Senhor Saulo, eu não vou ficar aqui. Isso não é natural. Isso é coisa do diabo. Estrela deu mais um passo à frente e, desta vez, a terra pareceu tremer levemente sob seus cascos. Pode ter sido a imaginação, pode ter sido o medo, mas todos sentiram Helena, tão assustada quanto os outros, mas decidida a aproveitar o momento, gritou com toda a força que conseguiu reunir. Vocês têm medo de um lugar que, não entenda, este rancho me foi dado por direito e forças que vocês não compreendem o protegem. Vão embora agora e nunca mais. Voltam. Se voltarem, o que aconteceu hoje será nada comparado ao que enfrentarão. Saulo estava pálido, suando frio. Apesar do clima ameno, seus olhos iam de Helena para a Estrela e de volta. Pela primeira vez desde que Helena o conhecia, viu o medo genuíno no rosto do cunhado. Isso não vai ficar assim. Conseguiu gaguejar, mas já estava recuando, já estava puxando as rédeas de seu cavalo Nero. Oso, você vai se arrepender. Vou na justiça. Vou falar com o juiz. Fale, gritou Helena, agora com confiança real na voz. Vá ao juiz, vá às autoridades. O testamento é legal, a propriedade é minha, e se você ou seus capangas voltarem aqui, não respondo pelo que pode acontecer. Matilde já estava montando seu cavalo, chorando de medo. Saulo, pelo amor de Deus, vamos ambos. Lá deste lugar amaldiçoado, os capangas não precisaram de mais incentivo. Montaram rapidamente e começaram a se afastar, os cavalos ainda nervosos, difíceis de controlar. Saulo foi o último a montar, lançando um olhar de ódio puro para Helena. Você vai pagar. Por isso, de um jeito ou de outro, vai pagar. Mas mesmo dizendo isso, ele estava partindo, galopando estrada afora como se o próprio demônio perseguisse, quando o som dos cascos finalmente desapareceu na distância. Helena sentiu suas pernas fraquejarem, sentou-se pesadamente nos degraus da varanda, o coração ainda disparado, as mãos tremendo. Estrela caminhou até ela calmamente. Toda aquela energia selvagem desaparecida, como se nunca tivesse existido. A vaca baixou a cabeça e a encostou suavemente no ombro de Helena. Um gesto quase humano de conforto. O que você é? Sussurrou Helena, acariciando o pelo da vaca com mãos ainda trêmulas. O que acabou de acontecer naquela noite, incapaz de dormir. Helena vasculhou novamente os diários de Tabaias, procurando respostas, e encontrou em páginas que não havia lido com atenção antes. Vezes 12 de julho de 1833. Os índios cataguás, que ainda vivem nas proximidades, me procuraram. Disseram que esta terra é sagrada para eles, que há espíritos antigos que a protegem. Achei que fosse superstição, mas me presentearam com uma novilha. Disseram que é descendente de um animal especial, abençoado pelos espíritos da terra. Chamarão-na de Estrela, porque nasceu sob um céu cheio de estrelas cadentes. Disseram que ela protegerá o que for preciso, afastará os que vierem com intenções ruins. Aceitei o presente com gratidão. A novilha é mansa, de bons olhos, certamente não fará mal. Vezes 20 de agosto de 1833, a novilha. Estrela extraordinária, ela pasta sempre sobre o local do primeiro. Veio, como se soubesse, quando ladrões tentaram invadir minha propriedade na semana passada. Ela mugiu de tal forma que os assustou e eles fugiram. Os vizinhos começaram a dizer que meu rancho é assombrado. Deixei que acreditem nisso. Estrela é minha guardiã. Helena fechou o diário, finalmente entendendo. Estrela não era uma vaca comum. Era uma descendente de um animal considerado sagrado pelos indígenas locais. E de alguma forma, intencionalmente ou não, Tabaias a usara para proteger seu segredo. E Joaquim, quando comprou Estrela, há 22 anos depois, comprara não apenas uma vaca velha, mas uma guardiã, uma protetora que afastaria os gananciosos e protegeria Helena. Os dias seguintes foram de ansiedade. Helena esperava que Saulo cumprisse sua ameaça e fosse às autoridades. E ele foi, mas o que Saulo não sabia é que as autoridades locais estavam mudando. O juiz Dr. Augusto Vilela, conhecido por ser corrupto
e aceitar subornos, estava sob investigação por irregularidades. Em outros casos, e havia um novo promotor na comarca, Dr. Henrique Seires, enviado da capital com ordens de limpar a corrupção local, quando Saulo chegou ao tribunal com sua queixa, oferecendo uma bolsa generosa de moedas ao juiz Vilela para resolver a questão da herança. Ele não sabia que Dr. Seires estava na sala, lá ao lado ouvindo tudo, e Dr. Seires não era homem de aceitar corrupção. 3 semanas depois do confronto no rancho, Helena recebeu uma visita inesperada. Um mensageiro oficial da comarca trouxe uma convocação para comparecer ao tribunal em uma semana. Saulo estava realmente levando adiante sua ameaça de questionar o testamento. Helena sabia que não poderia enfrentar isto sozinha. Precisava de ajuda legal. Precisava do advogado que Joaquim mencionara. Com o coração apertado, tomou a decisão. Faria a viagem até Ouro Preto, mesmo grávida de quase 8 meses. Não tinha escolha. Deixou Estrela com água e comida suficiente para vários dias. Trancou o rancho o melhor que pôde e partiu na carroça, que pedira emprestada a um dos poucos vizinhos simpáticos que conhecera, um velho agricultor chamado seu Manuel, que ficara comovido com sua situação. A viagem foi difícil. 3 dias de estradas esburacadas, noites dormindo em estalagens baratas, o corpo doendo, o bebê chutando inquieto em sua barriga, mas Helena aguentou. Chegou a Ouro Preto em uma manhã nublada de junho. A cidade histórica, com suas ruas de pedra e igrejas barrocas, estava movimentada. Helena perguntou por Dr. Francisco Andrade e foi direcionada a um escritório modesto em uma rua estreita, perto da igreja de São Francisco. O escritório era pequeno, mas organizado, com estantes cheias de livros jurídicos e processos empilhados cuidadosamente. Francisco Andrade era um homem de seus 50 anos, cabelos completamente grisalhos, olhos penetrantes atrás de óculos de armação metálica e uma expressão que transmitia tanta inteligência quanto compaixão. Quando Helena entrou, pesadamente grávida, vestida com roupas simples e obviamente exausta da viagem, ele imediatamente se levantou e ofereceu-lhe a melhor cadeira. Por favor, sente-se. Senhora, parece ter vindo de longe. Helena sentou-se com gratidão e começou a contar sua história. Falou da morte de Joaquim, da crueldade de Saulo, da herança desprezada, da descoberta do segredo de Tabaias, do confronto no rancho e agora da ameaça legal. Dr. Andrade ouvia em silêncio, suas mãos entrelaçadas sob o queixo, os olhos fixos nela com atenção total. Quando Helena terminou, quase meia hora depois, ele ficou em silêncio por um longo momento. Senhora Helena, disse ele finalmente, sua voz profunda e ponderada. O que a senhora está enfrentando é mais comum do que imagina. Homens poderosos com dinheiro e influência frequentemente tomam o que querem, e a lei, infelizmente, muitas vezes está do lado deles, ou pelo menos é facilmente manipulada a seu favor. O coração de Helena afundou. Era isso então? Não havia esperança, mas Dr. Andrade continuou e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Porém, há algo na sua história que me intriga e me dá esperança. Tabaias Mendes, eu conheci esse nome há muito tempo. Quando era jovem estudante de direito, ouvi falar dele. Era um homem justo, honesto, conhecido por ter descoberto ouro, mas se recusar a explorá-lo de forma predatória, como tantos faziam. Dizem que ele morreu defendendo sua terra de invasores. Se o que a senhora me diz é verdade, se realmente tem os documentos que comprovam a descoberta mineral legalmente registrada, e se o testamento de seu marido é válido, então a senhora tem um caso forte. Mas Saulo tem dinheiro, disse Helena, a voz quebrando. Ele pode subornar juízes, contratar os melhores advogados. Pode, concordou o Dr. Andrade, mas nem todo juiz é corrupto. E nem toda batalha jurídica é vencida pelo que tem mais dinheiro. Às vezes, especialmente quando a atenção pública, quando a pressão social, a justiça pode prevalecer. Ele se levantou e começou a andar pelo escritório. Aqui está o que vou propor, senhora Helena. Vou aceitar seu caso. Não apenas vou defender seu direito à herança, mas vou fazer mais. Vou denunciar publicamente a tentativa de corrupção de Saulo. Tenho contatos em jornais aqui em Ouro Preto e na capital.
Vou transformar seu caso em um símbolo. Um símbolo? Perguntou Helena, confusa. Sim, a viúva honesta e grá. Vida contra o cunhado ganancioso e corrupto. O testamento de um homem. Honrado sendo contestado por um homem desonesto. Os poderosos tentando esmagar a vulnerável. O público vai amar essa história. E quando o público estiver prestando atenção, os juízes corruptos pensam. 2 vezes antes de aceitar subornos, Helena sentiu uma faísca de esperança. O senhor acha que podemos vencer? Doc Anuel parou e olhou com seriedade. Não vou mentir para a senhora. Será difícil. Saulo tem influência. Mas se a senhora confiar em mim, se seguir minha estratégia exatamente como eu orientar, acredito que temos uma chance real, uma boa chance. Eu confio, disse Helena sem hesitação. Faça o que for necessário. Doutor Anuet sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto sério. Então vamos à guerra, senhora Helena, e vamos vencer. Os meses seguintes foram de preparação intensa. Doutor Anuet trabalhou incansavelmente, preparando a defesa legal, coletando testemunhas, verificando cada documento. Ele descobriu que o testamento de Joaquim era absolutamente válido, registrado apropriadamente, sem nenhuma irregularidade. Mais importante, ele obteve cópias dos registros minerais de Tabaias Mendes, confirmando que a descoberta de ouro fora legalmente documentada em 1833, com todos os impostos devidos pagos à coroa na época, e ele fez exatamente o que prometeu. Transformou o caso em notícia. Artigos começaram a aparecer nos jornais de Ouro Preto, depois nos da capital. Vezes viúva grávida luta por herança contra cunhado ganancioso. Testamento de homem, honrado contestado por família cruel. Justiça será feita ao dinheiro prevalecerá. A opinião pública começou a se formar. Helena tornou-se uma figura simpática, uma vítima que desperta a compaixão. Saulo, ao contrário, era pintado como o vilão ganancioso. Quando Saulo tentou subornar o juiz Vilela para anular o testamento, doutor André já havia plantado informantes. A tentativa de suborno foi documentada, testemunhada e levada ao conhecimento do promotor doutor Henrique Seus. O escândalo foi imenso. O julgamento foi marcado para setembro, 3 meses depois que Helena procurara a doutora Anued. Ela deu à luz em agosto um menino saudável e forte, que chamou de Joaquim, exatamente como planejara. O parto foi difícil, realizado em uma casa modesta em Ouro Preto, onde doutora Anued arranjara aco. Modação para ela, uma parteira experiente assistiu. E, apesar do medo e da dor, Helena deu à luz seu filho com segurança. Quando segurou o bebê pela primeira vez, olhando para Aki, lá rostinho que se parecia tanto com Joaquim, Helena chorou. Chorou de alegria, de saudade, de determinação renovada. Seu pai te amava muito, sussurrou para o bebê adormecido, e eu vou lutar. Erre por você. Vou garantir que você tenha um futuro que ele quis para nós. O julgamento aconteceu em uma audiência pública que atrai moradores de toda a comarca. A sala do tribunal estava lotada, pessoas em pé nos cantos, olhando pelas janelas. A imprensa estava lá. Jornalistas com cadernos prontos para registrar cada palavra. Helena, ainda se recuperando do parto mais determinada, sentou-se ao lado de doutora Anued. Ela usava um vestido preto simples, mas digno. O bebê Joaquim nos braços, dormindo tranquilamente apesar do burburinho ao R do R. Do outro lado da sala estavam Saulo e suas irmãs, acompanhados por 2 advogados bem vestidos, contratados com dinheiro da fazenda. Saulo tentava parecer confiante, mas Helena podia ver o nervosismo em seus olhos, e ao lado deles, visivelmente desconfortável, estava o juiz Vilela, que fora mantido no caso, apesar do escândalo, mas agora estava sob vigilância estrita do promotor doutor Seus, o juiz responsável pela decisão final. Porém, não seria Vilela. Doutor Henrique Seus, usando sua autoridade como promotor provincial, convocara um magistrado de fora, um juiz conhecido por sua retidão, doutor Antônio Ferreira dos Santos, um homem idoso de reputação impecável. O julgamento começou com os advogados de Saulo apresentando seus argumentos. Alegavam que Joaquim estava mentalmente perturbado quando escreveu o testamento,
que uma mulher não tinha capacidade de administrar propriedade rural, que o testamento era fruto de sentimentalismo doentio e inadequado para um homem de negócios. Falaram por quase 1 hora, citando leis antigas, prece, dentes obscuros, tentando criar uma base legal para anular o testamento. Quando terminaram, Dr. Arnold se levantou. Ele não usava as roupas extravagantes dos outros advogados. Usava um terno simples, escuro, que transmitia seriedade sem ostentação. E começou a falar. Sua voz era clara, forte e carregada de convicção. Excelência, senhores jurados, público presente, este caso não é sobre competência mental, não é sobre capacidade de administração. Este caso é sobre ganância, crueldade e a tentativa de homens poderosos de tomar o que não lhes pertence. Ele pegou o testamento e o ergueu para que todos vissem. Esse documento foi registrado em cartório 3 meses antes da morte de Joaquim Mendes da Silva. Foi escrito por um homem em pleno gozo de suas faculdades mentais. Um homem que estava planejando o futuro, protegendo sua esposa e o filho que ainda estava por nascer. O tabelião que registrou esse documento, Sr. Antônio Cardoso, está aqui preso. Ele confirmará a validade absoluta deste testamento. O velho tabelião, sentado entre o público, assentiu gravemente. Dr. André continuou, agora pegando os documentos de Tabaias Mendes. Mais a mais, a propriedade conhecida como Rancho do Ribeirão não é a ruína sem valor que os querelantes tentam fazer parecer. É uma propriedade legalmente registrada, com descoberta mineral documenta. Daí aprovada pela coroa portuguesa em 1833. Ele mostrou os certificados, as escrituras, os registros de pagamento de impostos. Tabaias Mendes, o proprietário original, era um homem honrado que descobriu ouro em sua terra e registrou apropriadamente sua descoberta. Esta propriedade tem valor considerável, e Saulo Mendes sabe disso. Um murmúrio percorreu a sala. Saulo ficou vermelho, começou a protestar, mas seu advogado o segurou. Dr. Arnold se virou para encarar Saulo diretamente. Durante anos, esta família desprezou o Rancho do Ribeirão, chamando de amaldiçoado, de sem valor. Mas assim que existe a possibilidade de que tem valor real, assim que há ouro envolvido, de repente querem questionar o testamento. De repente uma viúva grávida é incompetente para administrar a propriedade. Ele voltou-se para o juiz. Excelência, tenho aqui uma testemunha que presenciou Saulo Mendes tentando subornar o juiz Vilela para invalidar fraudulentamente este testamento. A sala explodiu em exclamações. O juiz Dr. Ferreira bateu o martelo pedindo ordem. A testemunha era seu Manuel, o velho agricultor que emprestara a carroça para Helena. Ele se levantou, nervoso, mas decidido. Eu vi. Sim, senhor. Estava passando pela casa do juiz Vilela quando vi Saulo entrando com uma bolsa que tilintava de moedas. Fiquei curioso, me aproximei a janela. Ouvi ele dizendo que precisava que o testamento fosse anulado, que a mulher precisava ser removida da propriedade. Ouvi o juiz rindo e dizendo que tinha um preço. O juiz Vilela ficou lívido, começou a gritar que era mentira, mas doutor Seiros, o promotor, já estava de pé. Excelência, baseado nesse depoimento e em outras evidências que coletei, abrirei processo fórum. Há contra o doutor Augusto Vilela por corrupção, tráfico de influência e tentativa de fraude jurídica. O tribunal virou um caos. Jornalistas escreviam furiosamente. O público gritava opiniões. Saulo estava de pé, vermelho de raiva, seus advogados tentando acalmá-lo. O juiz Dr. Ferreira bateu o martelo repetidamente até conseguir silêncio. Ordem, ordem nesta corte. Quando finalmente esses se acalmaram, o velho juiz olhou ao redor com uma expressão severa. Ouvi os argumentos de ambas as partes, examinei os documentos apresentados, e a decisão desta corte é clara. Ele pegou o martelo e falou com voz trovejante que ecoou pela sala. O testamento de Joaquim Mendes da Silva é válido, legal e será respeitado integralmente. A propriedade conhecida como Rancho do Ribeirão, com todas as suas terras, benfeitorias e direitos minerários, pertence por direito absoluto e irrevogável à senhora Helena Mendes da Silva. A sala explodiu em aplausos.
Helena sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, apertou o bebê contra o peito. Doutor Andrei colocou uma mão gentil em seu ombro. O juiz continuou, a voz agora ainda mais severa. Além disso, ordeno investiga. Ação formal e imediata contra o doutor Augusto Vilela pelas acusações de corrupção apresentadas. E advirto, senhor Saulo Mendes, que qualquer tentativa adicional de assediar, ameaçar ou prejudica ele, a senhora Helena, será tratada como desacato a esta corte e resultará em penalidades criminais. Saulo estava derrotado. Seus advogados já estavam recolhendo os papéis, prontos para partir. Ele lançou um último olhar de ódio para Helena, mas ela o encarou com firmeza, sem medo, quando saiu do tribunal, carregando seu filho nos braços, rodeada por jornalistas que queriam sua história. Helena sentiu algo que não sentia desde que Joaquim morrera. Esperança verdadeira. A viagem de volta ao rancho foi triunfal. Quando chegou, Estrela estava esperando, como sempre, pastando tranquilamente sobre o primeiro veio de ouro. A vaca ergueu a cabeça e pareceu, de alguma forma, sorrir. Conseguimos, Estrela, disse Helena, acariciando a vaca enquanto segurava o bebê. Vencemos. Os meses seguintes foram de trabalho árduo, mas gratificante. Com a ajuda de Dr. Andrei, Helena contratou um geólogo discreto de Ouro Preto para avaliar os veios de ouro. O homem ficou impressionado com a qualidade e quantidade do minério. Senhora, isto aqui pode render fortuna por décadas se explorado corretamente, disse ele. Helena, porém, tinha outros planos. Não queria construir ele sua fortuna da forma predatória, como tantos faziam, usando trabalho escravo ou condições desumanas. Ela começou devagar, contratando trabalhadores livres, pagando salários justos que eram o dobro do que se pagava normalmente na região. Comprou ferramentas adequadas, construiu estruturas seguras para a mineração. A notícia se espalhou. Trabalhadores honestos, incluindo muitos meros libertos que buscavam oportunidades dignas, começaram a aparecer procurando emprego. Helena transformou o velho rancho, consertou o telhado, as paredes, a estrutura. O lugar que antes era temido e evitado tornou-se um exemplo de trabalho justo e prosperidade compartilhada. Com os primeiros lucros da mineração, ela não comprou luxos para si mesma. Construiu uma escola pequena na propriedade para os filhos dos trabalhadores. Contratou uma professora de Ouro Preto. Estabeleceu uma enfermaria básica para cuidar dos trabalhadores doentes ou feridos. A comunidade ao redor começou a mudar sua opinião. O rancho amaldiçoado tornou-se um lugar de esperança, um exemplo de que era possível prosperar sem crueldade. Saulo, por outro lado, viu sua fortuna e reputação desmoronarem. O escândalo de corrupção manchou seu nome. Muitos de seus trabalhadores, sabendo que Helena pagava melhor e tratava com dignidade, deixaram a fazenda dele. A produção caiu, dívidas se acumularam. 3 anos depois do julgamento, a fazenda de Saulo foi a leilão por dívidas não pagas. Ironicamente, Helena teve fundos para comprá-la, mas não o fez por vingança. Permitiu que um consórcio de pequenos agricultores a comprasse, dividindo as terras em propriedades menores e mais produtivas. Quanto ao juiz Vilela, foi afastado de suas funções e eventualmente preso por corrupção. Sua carreira terminou em desgraça. Estrela viveu por mais 10 anos após o julgamento, pastando tranquilamente sobre o primeiro veio de ouro, como sempre fizera. Quando morreu, há muito velha, aos 28 anos, uma idade extraordinária para uma vaca, Helena a enterrou com honras no local onde sempre pastara. Plantou uma jabuticabeira sobre o túmulo e, anos depois, aquela árvore se tornou a maior e mais frondosa de toda a região. Seus frutos, os mais doces. O pequeno Joaquim cresceu forte e saudável. Estudou em boas escolas em Ouro Preto. Depois foi para São Paulo, onde se formou advogado. Voltou para ajudar a mãe a administrar a mineradora, que agora empregava mais de 100 pessoas e era conhecida em toda a província por suas práticas JUSTS.HL. Ela nunca se casou novamente. Quando perguntavam por quê, ela sorria e dizia: tive o amor da minha vida. Alguns têm essa sorte uma vez e é mais do que suficiente. Dr. Francisco Andrei tornou-se um amigo próximo da família.
visitando frequentemente o rancho, agora transformado em uma bela propriedade com jardins e construções sólidas. Ele viveu para ver o jovem Joaquim se formar advogado e morreu aos 75 anos, sabendo que ajudara a mudar uma vida. Anos se passaram, o Brasil mudou, a escravidão foi abolida em 1888 e a mineradora de Helena já estava há muito tempo na vanguarda, empregando apenas trabalhadores livres e bem pagos. Quando Helena tinha 60 anos, seu filho Joaquim, agora um advogado respeitado e membro da Assembleia Provincial, organizou uma celebração em sua homenagem. Reuniu trabalhadores atuais e antigos, famílias que estudaram na escola que ela construíra, pessoas cujas vidas foram tocadas por sua bondade. Naquela noite, sentada em uma cadeira de balanço na varanda do rancho, completamente renovado, olhando o ribeirão que ainda corria tranquilo, Helena refletiu sobre sua jornada. Seu filho se aproximou e sentou-se ao seu lado. Mãe, disse ele, muitas pessoas me perguntam como você teve coragem, como conseguiu enfrentar tudo sozinha, grávida, sem dinheiro, contra homens poderosos. Helena olhou para onde Estrela costumava pastar, para a jabuticabeira que crescera sobre seu túmulo, agora imensa, carregada de frutos. Meu filho, disse ela com voz serena, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. A coragem não é a ausência do medo, é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando você está sozinha, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra vós. E seu pai me ensinou isso quando me deixou uma herança que todos desprezavam. Ele sabia que eu teria força para olhar além das aparências, para ver o valor real onde outros viam apenas ruína. E a vaca Estrela? Perguntou o jovem Joaquim. Por que ela era tão especial? O que realmente aconteceu naquele dia, quando o tio Saulo veio expulsar lá? Helena sorriu, aquele sorriso misterioso que sempre usava quando falava de Estrela. Há coisas neste mundo, meu filho, que não podem ser explicadas apenas pela razão. Os antigos indígenas que viviam nestas terras sabiam de coisas que nós esquecemos. Eles entendiam que alguns lugares são especiais, sagrados, que alguns animais carregam algo além do comum. Estrela ficou quando todos fugiram. Ela protegeu o que era precioso. Às vezes, o que parece velho e sem valor guarda a maior sabedoria e a maior força. O jovem Joaquim ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe. Sabe o que aprendi, filho? Continuou Helena. Aprende que o verdadeiro tesouro não estava apenas no ouro escondido sob a terra. Estava na coragem de aceitar o que outros recusavam. Estava na força que encontrei dentro de mim quando achei que zero não tinha mais nada. Estava nas pessoas boas que apareceram para ajudar quando mais precisei, como o doutor Anoy, como seu Manoel. Estava na confiança que seu pai depositou em mim, mesmo sabendo que eu enfrentaria desafios enormes. Ela pegou a mão do filho e a apertou com força. Este rancho que todos temiam, esta herança que todos desprezaram, se tornou não apenas nossa casa e nossa fonte de prosperidade, mas um símbolo de que, quando você ir com coragem e integridade, quando você trata as pessoas com dignidade, quando você não deixa que o medo ou a crueldade dos outros determinem seu caminho, você pode transformar ruínas em jardins, desprezo em respeito, medo e esperança. O jovem Joaquim abraçou a mãe, emocionado. Você é a mulher mais corajosa que conheço, mãe. Helena sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos à luz das estrelas. Não era coragem, meu filho, era amor. Amor por você, amor pela memória. E a de seu pai, amor pela verdade e pela justiça. O amor verdadeiro nos dá uma força que nem sabíamos possuir. Naquela noite, enquanto o ribeirão cantava sua canção eterna e a jabuticabeira balançava suavemente com a brisa, Helena sentiu uma paz profunda. Olhou para as estrelas, aquelas mesmas estrelas que brilhavam quando Estrela nascera, quando Tabaias escrevera suas últimas palavras, quando Joaquim planejara sua proteção e teve certeza de que, de algum lugar além desta vida, seu amado Joaquim estava olhando, orgulhoso, sabendo que sua fé nela não fora em vão. E assim termina a história de Helena, a viúva que teve coragem de aceitar o que todos temiam e descobriu que a verdadeira riqueza não estava apenas no ouro escondido sob a terra,
mas na força que encontrou dentro de si mesma, na bondade que escolheu cultivar e no legado de dignidade e justiça que deixou para as gerações futuras. Essa história nos ensina que o que é desprezado pelos olhos gananciosos pode ser um tesouro para o coração corajoso. Helena não desistiu. Quando estava grávida, sozinha e enfrentando homens poderosos, ela confiou nas últimas palavras do marido e teve a coragem de olhar além das aparências. Ela transformou o medo em determinação, a injustiça em justiça e a crueldade em compaixão. E você teria aceitado uma herança que todos consideravam amaldiçoada? Teria tido a coragem de enfrentar os poderosos quando tudo parecia perdido? Teria confiado nas palavras de quem amava, mesmo quando o mundo inteiro dizia que você estava errada? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você teria feito no lugar de Helena. Teria ficado no rancho temido? Teria lutado pelos seus direitos ou teria desistido diante das ameaças? Se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das histórias incríveis que trazemos toda semana. Cada história que contamos aqui é uma lição de vida, uma janela para o passado que ainda tem muito a nos ensinar sobre coragem, dignidade e esperança. E não esquece de deixar seu like. Cada like ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo essas histórias emocionantes para você. Agora, clica no próximo vídeo, recomendado para conhecer outra história emocionante do Brasil Imperial que vai te surpreender e te fazer refletir. Até a próxima! E que a coragem de Helena inspire você em sua própria jornada.